A oração de Jesus nos revela que ele se encontrava em agonia profunda. A pressão psicológica era tão grande que um raro fenômeno aconteceu. Jesus suou sangue. Esse fenômeno é chamado na medicina de hematidrose. É descrito somente no Evangelho de Lucas, no capítulo 22, no verso 44. Lucas, sendo médico, não deixaria nem que um acontecimento tão impressionante e tão extraordinário naquele tempo fosse esquecido, passasse em branco. A hematidrose ela é um fenômeno raríssimo que ocorre apenas quando uma pessoa sofre um grande estresse emocional. Ela é causada pelo rompimento das finíssimas veias capilares que estão sob as glândulas sudoríparas. Quando o suor de Jesus começou a escorrer, por causa do grande estresse emocional que ele estava vivendo, ele se anexou ao sangue que havia vazado por essas veias capilares, e desta forma, então, Jesus transpirou gotas de sangue. Este raro fenômeno, ele tem sido mais comum em nossos dias, devido ao estresse cada vez maior que a nossa sociedade impõe sobre as pessoas. O próprio Senhor Jesus, ele disse que a sua alma estava numa profunda tristeza. Ele diz, numa tristeza mortal. Certamente esta foi a causa que o levou, a transpirar sangue. A pergunta que devemos fazer é, o que levou Jesus a este estresse emocional? Sem dúvida, foi o cálice que ele estava para beber. Por 3 vezes, Jesus pediu ao Pai que, se fosse possível, afastasse dele aquele cálice. Mas o que seria o cálice referido por Jesus? O cálice mencionado por Jesus, e que ele estava próximo a beber, se referia a todo o sofrimento que iria passar por causa da cruz. Mas não se referia ao sofrimento físico, ao sofrimento contemplado pelos homens antes de sua morte. Embora este sofrimento físico foi muito intenso, o cálice se referia, na verdade, a toda a dor que Jesus experimentou entre a sua morte e a ressurreição. Dor esta que homem algum podia ver. O que deixava Jesus horrorizado a ponto de pedir: Pai, se possível, afasta de mim este cálice? E por 3 vezes, diz o texto, ele fez a mesma oração, era a expectativa de ter de suportar todo o peso da ira de Deus ao carregar o pecado da humanidade sobre si. Paulo diz assim: aquele que não pecou, que nunca pecou, se fez pecado por nós. O caráter santo e justo de Deus exige o castigo pela iniquidade. A própria Bíblia afirma: o salário do pecado é a morte. Uma vez que o ser humano pecou, a consequência é a morte, e ela precisava ser paga. Dessa forma, Jesus então teria de enfrentar a morte, sabendo que estaria completamente abandonado da presença misericordiosa e amorosa do Pai. Todo o cálice da maldição divina por causa do pecado estava
estava prestes a ser derramado sobre ele na cruz do Calvário. E ali, Jesus haveria de experimentar todo o horror do inferno para redimir a humanidade. O apóstolo Pedro escreve em sua epístola que Jesus desceu ao Hades. Na cruz, Jesus não gritou, meu Deus, está doendo. Nem mesmo disse, Pai, eu não quero morrer, me tire daqui. O grito de Jesus não foi por causa da dor física, humana, visível aos nossos olhos. O grito de Jesus foi, meu Deus, por que me abandonastes? Esse grito de angústia revela o extremo amargor do cálice que lhe foi dado a tomar.